Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 3, do curso de Odontologia. Sejam muito bem-vindos. Nesta videoaula, nós abordaremos os fármacos colinérgicos. Os objetivos da nossa aula será abordar a neurotransmissão colinérgica. Então, para isso, nós precisaremos estudar o ciclo do neurotransmissor acetilcolina. Então, abordaremos os fármacos colinérgicos de ação direta ou indireta e os fármacos anticolinérgicos. As referências para esta aula será o capítulo 14 do livro da Lenita Vamacha, em que aborda a farmacologia do sistema nervoso autônomo, e o capítulo 29 do Penildon Silva, que também trata do sistema nervoso autônomo. Então, nós falamos na última aula que a acetilcolina ela é um neurotransmissor que é liberado durante o potencial de ação pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a acetilcolina ela é um neurotransmissor das sinapses colinérgicas. É a sinapse mais comum. Ela encontra-se sinapse entre neurônio e neurônio do sistema nervoso central, sinapse ganglionar, que ocorre entre neurônios pré- e pós-ganglionares do simpático e do parasimpático, sinapses musculares, que ocorrem entre neurônio e músculo estriado do sistema nervoso voluntário, e sinapses neuroefetoras do sistema nervoso parasimpático, que ocorre entre neurônio pós-ganglionar e músculo liso ou miocárdio, ou ainda entre glândulas. Para que ocorra a biossíntese da acetilcolina, deverão ocorrer necessariamente 5 etapas. A etapa 1 de biossíntese, 2, estocagem ou armazenamento, 3, liberação, 4, combinação com receptores colinérgicos e, por último, a inativação. Vamos tratar de cada uma das fases agora. A etapa inicial para a síntese desse neurotransmissor da acetilcolina ocorre a biossíntese. Para isso, é necessário que ocorra uma reação catalisada pela colina ou acetiltransferase entre coenzima A e colina. Essa etapa de biossíntese da acetilcolina, ela ocorre no citossol do neurônio a partir da coenzima A, da mitocôndria, e da colina que está presente na fenda sináptica. Então, aqui, no axônio de um neurônio, nós podemos observar a formação da acetilcolina através da ação da colina acetiltransferase e sendo, portanto, necessária a presença da acetilcoenzima A e da colina para a biossíntese desse neurotransmissor acetilcolina. Aqui nós vemos também uma vesícula pré-sináptica, onde ficará armazenada a acetilcolina até que ocorra um potencial de ação para que ela seja, então, liberada para a fenda sináptica. A liberação da acetilcolina, ela ocorrerá, como eu disse, através do potencial de ação, que chega à terminação nervosa, levando à despolarização da membrana pré-sináptica, do axônio. Com isso, haverá um aumento da permeabilidade do cálcio e ocorrerá um influxo de cálcio do meio extracelular para o citoplasma do neurônio, levando à liberação da acetilcolina. Esse aumento de cálcio faz com que as vesículas intraneurais se fundam com a membrana celular e permitam a extrusão do seu conteúdo, acetilcolina, na fenda sináptica,
que nós chamamos, então, esse fenômeno de liberação desse neurotransmissor de exocitose. Assim que a acetilcolina é liberada para a fenda sináptica, ela vai se ligar a receptores. Esses receptores, nos quais a acetilcolina se liga, eles são chamados de colinérgicos ou colinamiméticos, colinoceptores ou ainda colinoceptivos. Onde que eles são encontrados? Eles são encontrados nas membranas pós-sináptica, no órgão receptor ou no receptor pré-sináptico do nervo terminal. Assim que a acetilcolina foi liberada para a fenda sináptica, né, aqui nós podemos observar o axônio de um neurônio, a acetilcolina presente na vesícula pré-sináptica. Então, assim que essa acetilcolina ela é liberada para a fenda sináptica, ela poderá seguir 3 caminhos diferentes. O primeiro deles, a acetilcolina, ela poderá se difundir no espaço extracelular e entrar na circulação sanguínea. Um outro caminho que a acetilcolina poderá seguir é a degradação dela por essa enzima, acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela degrada a acetilcolina em colina. E essa colina, então, 50% dela, ela é recaptada e retorna para o interior do neurônio. E terceiro caminho que poderá ser seguido por esse neurotransmissor é a ligação dele aos receptores. Os receptores nos quais a acetilcolina se liga são de 2 tipos, os muscarínicos, ou também chamados de hemicolinérgicos, ou nicotínicos ou hemicolinérgicos. Os receptores nicotínicos, eles são canais iônicos na membrana plasmática de algumas células, cuja abertura é desencadeada pelo neurotransmissor acetilcolina. O seu nome nicotínico, ele deriva do primeiro agonista seletivo encontrado para estes receptores, a nicotina, que foi extraída da planta Nicotiana tabaco. Então, a nicotina é um agonista para o receptor nicotínico, enquanto que o seu antagonista seletivo é o curare, ou tubocurarina. Os receptores nicotínicos podem ser divididos em 3 classes principais: muscular, ganglionar e receptores nicotínicos que estão presentes no sistema nervoso central. Os receptores nicotínicos musculares, eles são confinados à junção neuromuscular esquelética. Os ganglionares são responsáveis pela transmissão nos gânglios simpáticos e parasimpáticos. E os receptores nicotínicos presentes no sistema nervoso central, eles são encontrados e disseminam-se por todo o cérebro e são heterogêneos quanto à sua composição. Então, nós temos fármacos que podem atuar tanto em receptores nicotínicos, quanto receptores nicotínicos ganglionares, quanto em receptores nicotínicos que estão presentes no sistema nervoso central. O succinilmetônio, o carbacol e a nicotina, eles atuam nesses diferentes receptores nicotínicos e têm uma ação agonista nesses receptores, assim como a acetilcolina. Já pancurônio, ele é um antagonista da acetilcolina em receptores nicotínicos musculares. O trimetafan é um antagonista do receptor nicotínico ganglionar. E a mecamilamina também é um fármaco que tem ação antagonista em receptores nicotínicos no sistema nervoso central.
Vamos falar um pouco sobre esses fármacos, começando então pelo carbachol e trimetafen. O carbachol, como eu disse anteriormente, ele tem uma ação agonista em receptores nicotínicos ganglionares. A principal ação desse fármaco é diminuir a pressão intraocular no tratamento do glaucoma. O trimetafen também atua em receptor nicotínico do tipo ganglionar e ele é utilizado principalmente para diminuição da pressão arterial na cirurgia e em emergências. E ele tem uma ação curta. Já a mecamilamina tem uma ação antagonista também em receptores nicotínicos, só que no sistema nervoso central. Inicialmente, em torno de 1950, a mecamilamina ela foi utilizada para redução da pressão arterial. Atualmente, ela tem sido impregnada em adesivos contra a dependência da nicotina, nas doses de 7 miligramas, 14 miligramas e 21 miligramas. E alguns estudos para uso de adesivos para o tratamento do alcoolismo também têm sido realizados com o emprego de mecamilamina. Os receptores muscarínicos, onde a acetilcolina também poderá atuar, eles estão acoplados à proteína G, presentes no corpo de nós, humanos, e nos animais. Os receptores muscarínicos são estimulados pela acetilcolina, desencadeando uma cascata intracelular que é responsável pelas respostas ditas muscarínicas. Este nome, receptor muscarínico, ele se deve à muscarina, que foi o fármaco presente no cogumelo Amanita muscaria, que ativa seletivamente esses receptores. O seu antagonista clássico é a atropina, que a atropina é produzida pela tropa beladona e ela é muito utilizada para reverter quadros de bradicardia. Então, nós temos 5 tipos de receptores muscarínicos: os M1, que são os neurais, M2 cardíacos, M3 glandulares, também chamados ou também presentes no músculo liso, e M4 e M5, que são presentes no sistema nervoso central. Então, os fármacos que são chamados de colinérgicos são aqueles medicamentos que vão produzir no nosso organismo os mesmos efeitos que aqueles produzidos pela acetilcolina. Esses fármacos colinérgicos, eles podem ser classificados em estimulantes, que são os colinérgicos, ou anticolinérgicos, que são os inibitórios. Falaremos inicialmente dos fármacos colinérgicos. Estes fármacos, eles são agonistas colinérgicos, ou também chamados de parasimpático-miméticos ou colinamiméticos. Lembrando que mimético são fármacos que irão estimular ou mimetizar as ações da acetilcolina. Ou seja, são fármacos que terão a mesma ação da acetilcolina quando presentes no nosso organismo. Os fármacos agonistas colinérgicos podem ainda ser classificados em 2 grupos: aqueles que são de ação direta e os que são de ação indireta. Os que são de ação direta, eles são chamados também de colinérgicos diretos, ou colinamiméticos diretos, ou ainda parasimpático-miméticos diretos. Estes fármacos colinérgicos de ação direta, eles agem nos receptores colinérgicos, que poderão ser muscarínicos ou nicotínicos, como agonistas, ativando esses receptores e desencadeando respostas semelhantes às provocadas pela estimulação do parasimpático. Exemplo de fármacos colinérgicos de ação direta são os ésteres de colina,
e os alcaloides e seus derivados. Ésteres de colina são acetilcolina, metacolina, carbacol e betanicol. Exemplos de fármacos alcaloides são pilocarpina, muscarina, arecolina, aceclidina e oxotremorina. O betanicol, que é um agonista colinérgico de ação direta, ele atua em receptor muscarínico, portanto, ele tem atividade dita muscarínica. Ele estimula a bexiga, principalmente no pós-parto, e é utilizado na retenção urinária não obstrutiva pós-operatória. E também estimula a secreção salivar. Já a pilocarpina também atua em receptor muscarínico e ela é muito utilizada para estimular a secreção salivar em pacientes que são submetidos à radioterapia, da dose de 5 miligramas ou de 10 miligramas em casos refratários por via oral, 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições. Já os agonistas colinérgicos de ação indireta também são chamados de colinérgicos indiretos ou colinamiméticos indiretos ou ainda parasimpático-miméticos indiretos. Eles têm esse nome de colinérgicos de ação indireta porque são fármacos que não têm ação direta sobre receptores colinérgicos, nem nicotínico, nem muscarínico, mas eles são fármacos que eles proporcionam o maior tempo da ação da acetilcolina na fenda sináptica. De que maneira que eles fazem isso? Esses fármacos colinérgicos de ação indireta, eles inibem a acetilcolinesterase. Então, eles inibem a enzima que tem o poder de destruir a acetilcolina, a acetilcolinesterase. Os inibidores da acetilcolinesterase ou anticolinesterásicos, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Os reversíveis é a neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, hidrofônio, ambenônio e bemecário. Irreversíveis são parachon, malachon, fenchon, dimpilato, inseticidas e carbamatos. Observem que os agonistas colinérgicos de ação indireta, reversíveis, são utilizados na clínica. A fisostigmina, ela tem atuação principalmente para tratar o glaucoma e também para o tratamento da superdosagem de fármacos com atividade anticolinérgica. A neostigmina tem a mesma ação da piridostigmina, elas são fármacos colinérgicos de ação indireta, reversíveis, que são utilizados para aumentar a motilidade do intestino e da bexiga, também na miastenia grave, devido ao prolongando a duração da acetilcolina na placa motora terminal e, consequentemente, aumentando a força muscular. O hidrofônio é um outro exemplo de agonista colinérgico de ação direta reversível e ele tem a mesma ação da neostigmina, porém, ele possui uma ação curta que vai de 10 a 20 minutos. Já os agonistas colinérgicos de ação indireta, que são irreversíveis, ou seja, que inibem a acetilcolinesterase de maneira irreversível, são chamados de organofosforados sintéticos, que possuem a capacidade de efetuar uma ligação covalente com a acetilcolinesterase. Eles têm uma ação bastante longa, o que leva ao aumento duradouro da concentração da acetilcolina em todos os locais onde esta é liberada. As únicas drogas, os únicos fármacos de ação indireta, irreversível e que são utilizados na terapêutica é o isofluorato
o disopropilfluorfosfato e o ecotiofato isolado da fosfolina iodide, utilizados para tratamento do glaucoma por via ocular. Os outros fármacos colinérgicos de ação indireta e reversíveis, eles são mais utilizados não como fármacos, mas como inseticidas e pesticidas. E acidentalmente eles têm provocado intoxicações. Os estudos mostram que a meia-vida de um agonista indireto irreversível, como etilparoxon, malation, dura cerca de 100 horas. Esses esses compostos inseticidas que inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase, eles levam a um acúmulo da acetilcolina nas sinapses centrais e periféricas. Eles promovem uma hiperestimulação das estruturas inervadas pelas fibras colinérgicas no coração, glândulas, músculos lisos, caracterizada por bradicardia, miose, salivação, broncorreia, broncoconstrição, fraqueza muscular e convulsões, culminando com morte por depressão respiratória. Portanto, uma pessoa intoxicada acidentalmente com um desses organofosforados que inibem irreversivelmente a acetilcolinesterase irá apresentar todos esses sintomas aqui. Poderá, apresentar todos esses sintomas. O tratamento da superdosagem é realizado com a utilização da atropina, que tem atividade anticolinérgica, oximas como a pralidoxina, trimidoxina, que são reativadores da enzima acetilcolinesterase, que inativa a acetilcolina. Os benzodiazepínicos devido à ação anticonvulsivante e também deverá ser feito um monitoramento contínuo do paciente ao longo do tratamento. Por fim, nós temos os fármacos parasimpaticolíticos, que também são chamados de anticolinérgicos ou antimuscarínicos. Esses fármacos são antagonistas da acetilcolina em receptor muscarínico pós-sináptico. Em odontologia, eles são utilizados para diminuir a secreção salivar. As glândulas colinérgicas, elas respondem a baixas doses de agentes anticolinérgicos. A redução da salivação é necessária quando o excesso de saliva é prejudicial ao procedimento odontológico, como, por exemplo, na moldagem protética. Exemplos de fármacos que são parasimpaticolíticos utilizados em odontologia é a atropina, escopolamina e omatropina. A atropina ela é utilizada numa dose mínima de 0,3 miligramas a uma dose máxima de 1,2 miligramas por via oral 90 a 120 minutos antes do procedimento odontológico. Ou ainda em doses de 0,4 a 0,6 miligramas por via intravenosa 60 a 120 minutos antes do procedimento. Poderão também ser utilizados para diminuição da secreção salivar a escopolamina, na forma de butilbrometo ou hidrobrometo, ou ainda a omatropina, também por via oral, na dose de 2 a 4 miligramas, 1 a 2 horas antes do procedimento odontológico. Esses fármacos, atropina, escopolamina e omatropina, eles podem interagir com antihistamínicos, ansiolíticos, inibidores da monoaminoxidase, que são os fármacos iproniazida e befloxatona, e os antidepressivos tricíclicos, como a fluoxetina e a sertralina, potencializando a xerostomia.
Então, nesta aula, nós estudamos a neurotransmissão colinérgica, nós vimos o ciclo de biossíntese até a inativação da acetilcolina no organismo, os fármacos que têm ação colinérgica, direta e indireta, e estudamos também os fármacos anticolinérgicos, como a atropina, escopolamina, que têm ação contrária à acetilcolina e são utilizados em odontologia, principalmente para diminuição da secreção salivar. Muito obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima aula.